2 Reencarnated capítulo 5 Alexander já tinha uma lista de equipamentos em mente. O único problema agora é onde conseguir. A maioria dos quais são obtidos a partir de plantas químicas ou farmacêuticas. Ele ainda não tem uma lista de empresas, então foi até uma sala que serviria de escritório para olhar. Na frente dela estava Justine, levando para sua sala de escritório. Quando ela abriu a porta para ele, ele foi recebido por uma grande sala com uma grande mesa bem no centro. O teto, como sempre, era alto e dourado. As paredes do escritório eram decoradas com pinturas e antiguidades antigas e de valor inestimável. Então este é o cargo do imperador de toda a Rutênia, hein? Ele disse para si mesmo, olhando para cada detalhe de sua sala administrativa. Alexander caminhou até a sua mesa. Seus passos ecoaram pela sala. Ele se sentou em sua cadeira e era como se estivesse sentado em um trono. Ainda não consigo imaginar que você se tornará o pai de toda a Rutênia tão jovem, meu querido irmão. Justina ficou ao seu lado. Sim, eu também. Ninguém esperava que Alexandre de Romanov se tornasse imperador tão jovem. Muitas pessoas o veriam desqualificado para tal cargo com suas opiniões apoiadas em fatos e histórias sobre ele ser um playboy e não tão bom em termos acadêmicos. Mas devido ao recente evento desprezível em que o imperador e a imperatriz foram assassinados, espera-se que Alexandre se torne o próximo imperador de acordo com a linha de sucessão. Normalmente, seria o primeiro filho da família real, mas como o primeiro era uma mulher, e uma mulher não pode se tornar governante devido às leis de sucessão, Alexandre, que é o primeiro homem nascido na família real, é o único que pode assumir o trono. Então, a partir de agora, Alexander de Romanov é o imperador de fato da Rutênia. Embora seu trabalho ainda não tenha começado por causa de sua recuperação, ele espera que pessoas dos setores administrativos o visitem 1 ou 2 dias para instruí-lo sobre o seu trabalho. Justina, um imperador pode ter um assistente pessoal? Alexander perguntou. Bem, agora ele está no escritório, não sabe onde vai conseguir a lista das empresas com as quais precisava consultar. Sim, mas eles chegarão à tarde junto com os ministros de nosso pai. Disseram-me para contatá-los depois que você se recuperasse. Então a obra vai começar hoje, hein? Alexandre imaginou que tipo de trabalho o imperador realiza diariamente. É como ser um CEO. Se for esse o caso, será fácil para ele se ajustar. Deixando isso de lado, Alexander começou a procurar documentos que fizessem referência a plantas químicas ou farmacêuticas. Justina também ajudou, mas depois de 30 minutos, não houve sorte. Parece que vamos ter que perguntar aos nossos ministros sobre esse assunto, não acha? Os olhos de Alexander piscaram para Catarina, classificando e devolvendo uma pilha de documentos para onde eles originalmente pertenciam. Sim, eu também acho. Querido irmão. É tão urgente que você tem que tomar o remédio? Bom, segundo o prognóstico do médico Régio, Ana tem anos de vida. Mas eu quero acabar com o sofrimento dela o mais rápido possível, então tecnicamente sim, é meio urgente. Tudo bem, eu aviso quando os ministros chegarem. Vou deixar você aqui no seu escritório. Se precisar de alguma coisa, pode pedir aos guardas reais do lado de fora daquela porta que me chamem. Justina disse enquanto deslizava para fora de seu quarto. 1 hora depois, o telefone na mesa de Alexander tocou. Ele o atendeu e foi saudado pela voz de Justina. Os ministros já estão aqui. Tudo bem mandá-los para lá agora, querido irmão? Sim, mande-os entrar. Alexander assentiu e recolocou o telefone no gancho. 1 minuto depois, um grupo de ministros e generais entrou na sala do escritório e se surpreendeu ao ver um menino já sentado na cadeira que pertence ao imperador. Alexandre levantou-se e olhou para os ministros e generais entrando. Trocando um olhar um com o outro, eles se curvaram com reverência. Alexander sorriu, inclinando a cabeça para trás. Quando eles se endireitaram, uma das pessoas na fila começou a falar. Se me permite. Vossa Majestade. Alexander olhou para o homem e assentiu. Nós, seus ministros, queríamos expressar nossas condolências pela morte de seu pai. Lamentamos muito a perda de seus pais. Alexander assentiu novamente.
Obrigado. Agora, se você permitir que eu seja o primeiro a me apresentar. Sou o primeiro-ministro do Império da Rutênia, Sergei Grigorievich. Um homem de 40 e poucos anos se adiantou e se apresentou. Um a um, eles avançaram, apresentando seu jovem imperador. Sou Dmitri Kanev, ministro do Ministério de Assuntos Internos. Um homem de 40 e poucos anos, vestindo uniforme militar, se apresentou. Sou Vladimir Borisov, ministro das Finanças. Um homem mais velho, na casa dos 60 anos, vestindo um terno cinza se apresentou. Alexei Lavrov, ministro da Guerra, ao seu serviço, Sua Majestade. Um homem de uniforme militar se apresentou. Ele parecia estar em seus 40 anos. Sou Eduard Gregg, ministro do Comércio e Indústria. Um homem de 50 e poucos anos deu um passo à frente e se apresentou. Sua Majestade, agora somos um com você. Faremos tudo ao nosso alcance para garantir que o Império esteja seguro com você no comando. Sergei disse ao concluir a apresentação. Obrigado por sua cooperação. Agora, acredito que meu pai tenha negócios inacabados durante sua administração e devido à minha ausência, as operações dentro do governo pararam. Agora que estou aqui, vamos trabalhar. Mas primeiro, Sir Edward, por favor, venha aqui um segundo. Alexander acenou para o ministro do Comércio e Indústria se aproximar. Como quiser, Sua Majestade. Edward caminhou até o centro da sala, na frente de Alexander. Como ministro do Comércio e Indústria, presumo que você tem uma lista de plantas químicas e farmacêuticas registradas em seu escritório, estou certo? Sim, Sua Majestade. Alexandre suspirou aliviado. Ele tirou algo do bolso da camisa. Era um pedaço de papel. Ele entregou a Eduard, que examinou o conteúdo. É uma lista de produtos químicos e equipamentos que preciso entregar hoje ou amanhã. Eu esperava que, se você pudesse fazer isso, eu pagaria por qualquer custo que você e seu departamento incorressem. Eu entendo, Sua Majestade. Iniciarei imediatamente a papelada para a compra dos produtos químicos e equipamentos. Você já tem um local em mente para a entrega? Sim, preciso dele aqui no palácio. Eu entendo. Se eu puder perguntar a Vossa Majestade, o que você fará com esses produtos químicos? Não é da sua conta. Apenas faça como eu disse. Alexandre disse com firmeza. Sim, Sua Majestade. Desculpe se soei desrespeitoso. Edward disse se desculpando. Agora você pode voltar com os outros. Alexander voltou ao seu assento enquanto Eduard voltava para a fileira de ministros. Então, há um assunto urgente que requer minha atenção. É mais cedo do que ele esperava. Pensar que ele começará a trabalhar como imperador agora parecia irreal. Sua Majestade, se posso ser franco, temos algo a respeito que precisa ser tratado. Alexander piscou seu olhar para o homem que falou. Era Dmitri Kanev, o ministro de Assuntos Internos. Eu permito. Concedido Alexandre. Dmitri avançou e entregou a Alexander um pedaço de papel. Alexander leu o jornal. Marche para o Palácio de Inverno, 1º de agosto. Desejamos que nosso pai, o imperador, nos livre dos opressores malignos, do governo despótico e irresponsável e dos exploradores capitalistas, vigaristas e ladrões do povo ruteniano. Alexandre olhou para cima. Receio que isso seja uma ameaça à segurança de nosso país e à família real, Majestade. Dmitri abaixou a cabeça. É o trabalho de um grupo extremista novamente. Sergei bufou. Merda, Alexander xingou baixinho. Olhando para trás, o Império da Rutênia não está indo bem em casa. Greve de trabalhadores, fome, protesto, atentados terroristas e assassinatos, à esquerda e à direita. Foi tudo um desastre. Tudo isso porque a economia está em estado de falência, em grande parte devido ao falecido imperador. Que tal o assassinato de meu pai e minha mãe? Você também investigou isso? Não temos certeza, mas temos uma ideia. Neste momento, temos o nosso pessoal no terreno, a investigar este assunto. Respondeu Sergei. Ok, me mantenha atualizado. Eu vou, Sua Majestade. Sua Majestade,
Nós imploramos que você evacue o palácio temporariamente até que a ameaça seja resolvida. Implorou Dmitri. Ameaça. Alexander olhou para o papel em sua mão. Você quer dizer, Marcha? Dmitri assentiu. Nós tememos que as pessoas possam invadir o palácio. Dmitri pausou, incapaz de completar suas palavras. O que é? Alexandre cutucou. Tememos que eles possam prejudicar você e sua família, Sua Majestade. Dmitri? Do que você está falando na frente do imperador? Sergei interveio de repente, assustando Dmitri. Então ele olhou para o imperador. Sua Majestade, não se preocupe, já enviei tropas ao redor do palácio para garantir a segurança do palácio. Sinto muito, Sua Majestade. Eu só estava pensando no que é o melhor para o bem-estar da família real e do país. Dmitri rapidamente abaixou a cabeça. Está tudo bem, Dmitri. Obrigado pela preocupação. Alexander disse de forma tranquilizadora. Ele olhou para a pessoa atrás que não falou desde a apresentação. Vocês dois têm algo a acrescentar. Eles eram o ministro da guerra e o ministro das finanças. Alexei e Vladimir. Sua Majestade. Eu também vim aqui para relatar algo urgente sobre a guerra em andamento com o Império Yamato. Os olhos de Alexander se arregalaram de surpresa. Uma guerra? Nesta reunião, Alexandre encontrou dois grandes problemas, uma possível revolta e uma guerra. Tanto para o seu primeiro dia. Reencarnate capítulo 6. A guerra no Extremo Oriente começou quando o Império Ruteno quis expandir sua influência sobre o reino de Shuzon. Coincidentemente, o mesmo aconteceu com o Império Yamato. A guerra já dura quase um ano, com ambos os lados sofrendo perdas, mas quem está levando uma surra pesada é o Império Ruteno. Com base nas memórias de Alexandre, a razão pela qual o Ruteno está perdendo contra o Império Yamato é devido a duas coisas. A primeira é que o Império Ruteno está subestimando o Império Yamato devido à sua localização. Eles acreditavam que são incivilizados, brutos e bárbaros que não sabem nada e temem o Oeste. O Império Ruteno julgou mal a situação pensando que nunca ousaria ir contra eles. Eles não os levaram a sério. O segundo é o poder militar do Império Yamato. O Império Yamato é uma enorme força industrial e militar. O atual território oriental do Império Ruteno está longe de se modernizar. A guerra começou quando o Império Yamato torpedeou os navios de guerra de Rutenian atracados no porto de Busan sem uma declaração de guerra. Embora houvesse uma, chegou tarde demais. O pai de Alexandre declarou guerra ao Império Yamato e a guerra continua até hoje. A guerra está indo mal do nosso lado, Sua Majestade. Eles tomaram Porto Busan e destruíram nossa frota do Pacífico. O corpo do exército da Sibéria foi forçado a recuar. HMPH, Sergei zombou, interrompendo a conversa. Assim que a frota do Báltico chegar ao Pacífico, a guerra logo se tornará a nosso favor. Sergei disse confiante. Sua Majestade, continuar esta guerra afetará severamente nosso país. A economia está em um estado de enfraquecimento e as pessoas estão reclamando de impostos mais altos e racionamento de alimentos. Precisamos acabar com essa guerra. Alexei. A voz de Sergei estalou como um chicote. Você não tem vergonha? Por que você está nos fazendo parecer que estamos derrotados aqui? Que não temos chances de vencer aqueles macacos? É uma guerra sem esperança, primeiro-ministro. Alexei manteve-se firme em seu terreno, imperturbável pelo berro de Sergei. É difícil admitir, mas não podemos vencer o Império Yamato. Eles nos superam em todos os aspectos. Militar, poder de fogo, tecnologia, mão de obra, logística. Sergei desviou os olhos para Alexander, que estava ouvindo sua discussão acalorada. Sua Majestade, tudo o que precisamos é paciência. No momento em que nossos navios chegarem ao Império Yamato, eles os dizimarão como fizeram com os nossos. Sua Majestade, as pessoas estão desesperadas por uma vida melhor. Eles não precisam de uma guerra. Alexei tentou convencer Alexander. Isso é exatamente o que eles precisam. Sergei contra-atacou. Não deixe as pessoas passarem por cima de você, Majestade. Os dois ministros trocaram um olhar feroz. Enquanto isso, Alexander ponderou profundamente sobre o assunto em questão.
Então foi tão ruim, né? Embora ele não tenha sido formalmente coroado, ele ainda é o chefe de Estado. E pensar que em seu primeiro dia ele terá que tomar decisões difíceis. Ele pesou prós e contras. Uma vez que o Império da Rutena está em declínio, vencer esta guerra certamente aumentaria a confiança do povo no governo, mas se falhasse, poderia comprometer o governo Romanov. Além disso, a frota do Báltico é o esteio do poder da Rutênia na Europa. Se eles perderem esta frota, sua posição entre as grandes nações do mundo entrará em colapso. Alexandre sabe disso graças ao fato de seu pai obrigar a frequentar aulas tutoriais com o tutor real. Dois problemas em mãos: o próximo protesto e a guerra indo mal contra eles. É uma decisão difícil de tomar. Alexandre respirou fundo antes de tomar sua decisão. Sir Alexei, se meu pai enviou a frota do Báltico para o Pacífico, onde eles estão agora? De acordo com o último relatório do almirante da frota do Báltico, eles estão no Oceano Índico. Então eles já chegaram tão longe, hein? Alexandre passou a língua pelas bochechas. Se, e somente se, nossa frota do Báltico chegar, quais são nossas chances de vencer a guerra? Não temos certeza, Majestade. Alexei respondeu timidamente. Então você não está confiante de que vamos vencer a guerra mesmo que nossa frota mais forte chegue lá? É isso que você está dizendo? Alexei assentiu enquanto gotas de suor se acumulavam em sua nuca. Temo que sim. Sir Vladimir, qual é a sua opinião sobre este assunto? Concordo plenamente com o ministro da Guerra, Majestade. Esta guerra está cobrando seu preço em nossa economia. As greves, os protestos, a agitação civil. A resposta de Alexei Vladimir recebe um olhar de desaprovação de Sergei. Então eu tomei minha decisão. Vamos acabar com esta guerra. Sua Majestade? Sergei foi o primeiro a falar. Tem certeza? Podemos facilmente. Alexandre acenou com a mão para silenciá-lo. Já ouvi o suficiente. Se esta é uma luta que não podemos vencer, então é melhor não lutar. Não quero enviar mais soldados rutenos para a morte. Mas acabar com esta guerra significa que vamos precisar de algumas concessões. Estou certo, primeiro-ministro? Sim. O que você acha que serão as demandas deles? Bem, eles vão nos pedir para retirar nossas tropas no reino de Chuzon. Exigem reparações de guerra, concessões territoriais, reconhecimento. Sergei parou. O povo não vai concordar com essa perda, Majestade. Alexandre levantou-se e olhou para ele friamente. É minha responsabilidade lidar com o povo, não com você, primeiro-ministro. Portanto, entre em contato com nossa embaixada no Império Yamato para iniciar as negociações. Você será o único a lidar com eles, então certifique-se de que nossas perdas sejam minimizadas. Isso é entendido, primeiro-ministro. Sergei engoliu em seco, intimidado pelo olhar de Alexandre. Ele assentiu rapidamente. Muito bem. Os olhos de Alexandre piscaram para Alexei. Recupere a frota do Báltico. Sim, Sua Majestade. Ok, vamos passar para a próxima discussão. A discussão durou mais de 3 horas, informando Alexandre sobre a situação do país durante seu período de ausência. É isso por hoje. Até amanhã. Os ministros se curvaram diante dele antes de deixar seu escritório. Vendo que eles saíram, Alexandre esticou os braços, pois estava dolorido de ficar parado por tanto tempo. Uma batida em sua porta fez Alexandre se virar. Uma voz adorável soou quando a porta se abriu. Querido irmão, você terminou de se reunir com seus ministros. Era Cristina. Sim, acabei de terminar. Alexandre respondeu enquanto estica o pescoço. Eu não esperava que fosse tão longo, meu pescoço dói. É assim mesmo. Cristina cruzou a sala, seu vestido de verão e seu cabelo prateado dançavam ao seu redor. Assim que ela chegou, ela ofereceu. Você quer que eu faça uma massagem em você? Alexandre sorriu. Claro. Ele tirou a jaqueta e sentou-se na frente de sua mesa. Bom, então feche os olhos. Alexandre obedeceu. As mãos quentes de sua irmã correram sobre seus ombros. Como foi? É tão bom quanto eu esperava. Alexandre respondeu.
recostando-se na cadeira. Tive uma pequena discussão com CJ. Ele é o mesmo homem velho, mal-humorado, azedo e egocêntrico. Cristina deu uma risadinha. Não tenho dúvidas disso. Ele disse algo para aborrecê-la. Sim, ele queria que eu continuasse a guerra contra Yamato. Alexandre respondeu preguiçosamente. Não é nenhuma surpresa que ele diria isso. Então, qual foi a sua decisão? Eu considerei a opinião do ministro da Guerra e Finanças e acabei com a guerra com o Yamato. As negociações provavelmente levarão um mês. Interiormente, Alexander está tendo dificuldade em agir como Alexander. Em sua vida passada, ele era silencioso, severo e calculista, mas para não alimentar suspeitas, ele precisava ser como seu irmão. Entendo, foi uma boa decisão, querido irmão. Eu também noto o efeito da guerra em nosso país. Se for nosso pai, tenho certeza que ele ficará do lado de CJ. Ouvi dizer que ele enviou toda a nossa frota do Báltico para o Pacífico. Não vamos falar sobre isso agora. Está bem, está bem. Cristina riu. Tenho boas notícias. Ordenei ao ministro do Comércio e Indústria que faça um pedido de equipamentos, produtos químicos e bactérias. Bactérias? O que você vai fazer com as bactérias? O que você acha? Alexander brincou. Vou criar uma cura a partir de bactérias. Assim como a penicilina foi extraída de um molde. Como? Mesmo se eu explicar você não entenderia, mas para simplificar, podemos extrair a cura do processo de fermentação. É muito mais complicado do que como a penicilina foi criada. Vamos cultivar uma bactéria chamada Streptomyces griseus, fermentá-la e extraí-la. É mais fácil falar do que fazer. Você parece confiante, irmão. Eu não sabia que você tinha tanto talento no campo da medicina. Cristina massageia suas têmporas. Bem, não é como se ele pudesse responder que é de outro mundo e uma pessoa diferente de Alexander, que é PhD em engenharia biomédica, justificando seu conhecimento. Eu li nos livros. Alexander disse simplesmente. É assim mesmo. Ainda bem que temos muitos livros por aqui. Cristina brincou. Isso é verdade. É uma coisa boa. Alexander respondeu distraidamente. Agir como um irmão com certeza é cansativo. Ele nem sabe se está fazendo certo. É assim que os irmãos interagem uns com os outros. Uma conversa calorosa. Vamos continuar amanhã? Ainda tenho trabalho para pôr em dia. Claro. Obrigado pela massagem, foi refrescante. Posso não ajudar, querido irmão, mas se precisar de massagem, é só me ligar. Vou manter isso em mente. Reencarnated capítulo 7. Sozinho em seu escritório, Alexandre continuou lendo artigos sobre o Império da Rutênia. O Império da Rutênia é um enorme país transcontinental que se estendeu pela Eurásia, comparável ao território do Império Russo de seu mundo. Tem um tamanho de 22.400.000 km² com uma população total de 170 milhões. Devido ao seu tamanho maciço, contém muitas minorias étnicas que vivem em todo o Império. No entanto, seu bisavô oprimiu essas minorias com sua política doméstica chamada rutenificação, assimilando-as à tradição, cultura e língua rutenas dominantes. No entanto, esse ato se tornou uma fonte de ressentimento para as pessoas afetadas, levando-as ao limite e assassinando seu bisavô. As pessoas acreditam que a rutenificação terminaria após o assassinato, mas, em vez disso, se intensificou com seu avô e depois com seu pai. Devido a esse ato, o Império da Rutênia passou por uma grande luta nas últimas 2 décadas. Especialmente quando a economia entrou em colapso sob a má administração de seu pai, resultando em agitação civil e numerosas rebeliões surgindo em todo o Império. Isso também amorteceu a industrialização do Império, ficando atrás do resto da Europa, que agora é mais modernizada. Além disso, a forma como o imperador governa estava rapidamente se tornando desatualizada, mantendo as regras da autocracia, basicamente significando que o imperador detém o maior poder. As pessoas já haviam manifestado sua opinião, querendo uma representação justa no governo, mas seus gritos não foram ouvidos. Pensando que era tolice um camponês fazer parte do governo.
Quanto mais ele lê sobre sua nova casa, mais sua cabeça dói. Então ele reencarnou no corpo de um príncipe cujo país está à beira do colapso. É como ser mandado para uma prisão com uma sentença de morte. Isso tem que mudar. Ele pensou consigo mesmo: se quisesse sobreviver neste mundo hostil e estrangeiro onde o futuro é desconhecido, ele teria que ouvir os gritos das pessoas. Como ele pensava antes, este mundo não é parecido com o seu, então a história é alterada, portanto ele não sabe como as coisas vão acabar. Para adicionar sal à ferida, ele não gosta muito de história mundial, embora tenha algum conhecimento histórico sobre tecnologias que ganharam destaque. Então ele lembrou que eles estariam marchando para o Palácio de Inverno no dia 1º de agosto, o que significa que em 5 dias, o terreno do palácio estará cheio de manifestantes desejando mudanças. Ok, eu decidi. Ele disse para si mesmo e continuou: vou enfrentar essas pessoas de frente e ouvir seu apelo. Agora que a decisão foi tomada, Alexander voltou sua atenção para outro assunto: sua irmã Anastasia, que tem tuberculose. O processo de sintetizar a streptomicina é bastante simples. Você cultiva uma cepa de Streptomyces griseus por 5 dias, fermenta usando um processo de fermentação submersa, extrai e depois testa sua pureza. Tudo pode ser feito em 15 dias se o equipamento que ele encomendou chegar à noite. Ele já tem uma estrutura em sua cabeça. Pegando uma caneta e um livro, ele escreveu todos os processos envolvidos na produção de streptomicina. Depois disso, ele fechou o livro e o guardou na gaveta debaixo da mesa. Ele olhou por cima do ombro e notou que o sol já estava se pondo, sua tonalidade laranja fluindo pela janela. Ele perdeu noção do tempo lendo livros. Apesar de saber disso, Alexandre continuou trabalhando, conhecendo mais sobre seu território. Do lado de fora, Cristina, um mordomo do Palácio Real, anunciou algo a ela. Sua Alteza, a entrega para Sua Majestade Alexander chegou. Onde você quer que o coloquemos? Justina inclinou a cabeça para o lado, cantarolando em pensamento. Eu não perguntei, querido irmão, sobre isso. Vou perguntar a ele e notificá-lo assim que eu souber. Obrigado por seu trabalho duro. Você pode sair agora. Como desejar, Vossa Alteza. Justina não perdeu um segundo enquanto se dirigia apressadamente ao escritório de Alexander. Bater. 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 Irmão. É Justina. Posso entrar? Tenho algumas perguntas importantes. Não houve resposta. O que ele poderia estar fazendo? Ela se perguntou. Ela bateu de novo e ainda não houve resposta. Preocupada, Justina girou a maçaneta da porta com licença. Lá dentro, ele viu Alexander, dormindo profundamente em sua mesa com livros abertos esparramados sobre sua mesa e alguns no chão, provavelmente derrubados por seus braços. Estava bagunçado, mas Justina achou fofo. Ela caminhou gentilmente em direção a ele para não fazer barulho que pudesse perturbá-lo. Chegando na frente da mesa, ela se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Irmão? Ei, irmão. Justina não viu nenhuma mudança em seu rosto. Ele trabalhou duro no primeiro dia. Ela estudou os livros ao seu redor e é tudo em nível técnico. Ela sorriu ao descobrir isso. Desde que ele acordou do coma, ela percebeu que o comportamento do irmão mudou um pouco. Ele nunca foi tão estudioso antes e está sempre brincando. Mas antes, durante a celebração de sua recuperação bem-sucedida, Alexander anunciou algo incrédulo. Salvando Anastasia com seu remédio. Embora um pouco rebuscado e desconcertante, ela acreditou nele depois de ver sua determinação e confiança. Também tocou seu coração quando seu irmão garantiu a Anastasia que iria libertá-la de seu sofrimento. Todos queriam isso, incluindo Tifania, que também depositou suas esperanças nele, apesar do relacionamento. Mas agora que o equipamento que ele encomendou chegou ao palácio, ela tem que acordá-lo. Irmão. Desta vez, um toque gentil pressionou contra a mão direita de Alexander. Piquete. No momento em que seus dedos tocaram a mão de seu irmão, ele sentiu uma onda de eletricidade pulsar em sua mão e corpo, acordando em um instante. Não é o que você pensa que é, não estou dormindo. Justine riu do comentário. Não está dormindo?
Ela disse com uma sobrancelha levantada. Por que você está esparramado sobre sua mesa então? Você até derrubou uma pilha de seus livros. Alexander se encolheu e olhou para o lado. De fato, seu braço os havia empurrado. Ah! Ele disse timidamente, levantando-se e indo em direção a eles. Eu realmente bati neles. Ele riu timidamente enquanto se ajoelhava e pegava os livros de volta. Por quanto tempo eu dormi? Não sei, mas já são 21 horas, não tanto tempo, hein? Então, por que você veio até mim? Bem, meu irmão, na verdade estou aqui para lhe dizer que o equipamento que você encomendou chegou. Eles estão me perguntando onde devem colocá-lo. Ah, certo. Obrigado, Cristina. Temos alguns quartos vagos que podemos usar? A temperatura e o local são importantes no cultivo de bactérias. 25 a 30 graus Celsius para ser preciso. Cristina murmurou em pensamento. Sinto muito, irmão, mas não consigo pensar em uma sala com essa temperatura. Eu não posso nem dizer a temperatura exata agora. Ela riu timidamente enquanto esfregava a cabeça. Tudo bem, acredito que haja uma planta deste palácio. Alexander vasculha as estantes e gavetas, procurando a planta do palácio de inverno. Ah! Ele exclamou quando seu dedo encontrou onde está a planta do palácio. Ele o colocou em sua mesa, sentou-se e examinou seu conteúdo, procurando uma sala adequada para o cultivo de micro-organismos e o processo de fermentação. De acordo com o projeto, as paredes, a ventilação, deveria estar aqui. Ele apontou para uma sala vazia que atendeu aos seus critérios. Entendi, irmão. Vou transmitir isso a eles. Eu vou contigo. Porque, irmão, eu preciso ver o equipamento por mim mesmo. Alexander se levantou, guardou a planta onde a encontrou e caminhou até a porta lado a lado com Cristina. Ok. O palácio de inverno zumbia suavemente com a vida noturna. Todas as lâmpadas estavam acesas com eletricidade, lançando uma luz suave e brilhante por todo o palácio. O ar estava confortavelmente fresco. Foi tranquilo. Nos portões, vários caminhões em fila com pessoas descarregando os equipamentos. Alexandre e Cristina chegaram ao local e os cumprimentaram. Ao perceber sua presença, eles imediatamente pararam o que estavam fazendo e se ajoelharam em respeito. Sua Majestade. É uma honra. Um homem deu as boas-vindas. Está tudo contabilizado? Alexandre perguntou simplesmente. Sim, Sua Majestade. Tudo está em ordem. Está tudo rotulado e será movido para o quarto desejado. Isso é bom. Alexandre assentiu. Sua Majestade. Podemos continuar nosso trabalho? Alexandre olhou para os trabalhadores, que ainda estavam ajoelhados. Ah, claro. Alexandre riu por dentro. Os costumes e a etiqueta o estão matando. Alexandre e Cristina observaram enquanto os entregadores moviam as caixas e os materiais para a sala que escolheram. Assim que estiver concluído, começaremos imediatamente. Tem certeza, irmão? Você não vai descansar primeiro? Não precisa, eu já tirei uma soneca, lembra? Ah! Cristina ofegou suavemente. Ok, por favor, faça o seu melhor, irmão. Pelo bem da vida de Ana. Eu vou. Reencarnated capítulo 8 demorou mais de 2 horas para montar os equipamentos no novo laboratório de Alexander. Contudo, no lugar, ele não perdeu tempo. Ele vestiu seu jaleco, proteção para os olhos e luvas para segurança. Pegou um saco de terra de um canto e o colocou sobre a mesa, depois o abriu e vasculhou o conteúdo. Ele arrancou um punhado de terra do saco e esfregou entre os dedos. Streptomyces griseus é uma bactéria comum que geralmente é encontrada no solo. No ano de 1943, a streptomicina foi descoberta pelos bioquímicos americanos Simon Axman, Albert Schatz e Elizabeth Bougie em Streptomyces griseus. A streptomicina é o primeiro antibiótico eficaz contra a tuberculose. Eles também descobriram que o S. griseus produz mais de 20 antibióticos, incluindo actinomicina, clavacina, estreptotricina, griseína, neomicina, fradicina, candicidina e candidina, para citar alguns. Pela descoberta da streptomicina,
Seu irmão Alexman recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1952, e a streptomicina foi listada na lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde como os medicamentos mais eficazes e seguros necessários em um sistema de saúde, deixando cair o caso de tuberculose significativamente na década de 1960. Ele citou a famosa frase: "Da terra virá para tua salvação." Neste mundo, Alexander não sabe quem descobrirá a streptomicina. Haverá um seu irmão Alexman paralelo? Não há como descobrir isso. Mas sua irmã precisa desesperadamente do remédio para sobreviver. Assim, Alexander apresentará um novo medicamento revolucionário que não será usado em tratamentos médicos por mais 30 anos. Não há muito o que fazer no primeiro dia, então Alexander apenas preparará um inóculo contendo Streptomyces griseus que pode ser feito de maneira simples. Primeiro, ele cavou um punhado de terra de onde vai extrair os Streptomyces griseus. Como há muitas bactérias encontradas no solo, ele terá que cultivar uma colônia de bactérias, localizar uma cepa de S. griseus, isolá-la e depois multiplicá-la usando Meioquenru. Em segundo lugar, ele se preparou para a diluição. O equipamento utilizado é o H-nutriente composto por 5 gramas de peptona, 5 gramas de cloreto de sódio, 3 gramas de extrato bovino, 15 gramas de agar e 1000 milímetros de água destilada. A vidraria é um frasco cônico, placas de Petri, pipeta de 1 ml e tubos de ensaio. Felizmente, nera deste mundo, as autoclaves já foram introduzidas, economizando muito tempo esterilizando cada um dos instrumentos. Então, no processo de diluição onde uma solução misturada com amostra de solo e água destilada é transferida de um tubo de ensaio para outro, Alexander finalizou o processo por 30 minutos. Depois disso, Alexander usou a pipeta para transferir a solução misturada e o H-nutriente nos tubos de ensaio para cada placa de Petri. Com isso, a primeira etapa está concluída. Ele só tem que esperar cerca de 5 a 6 dias para que eles cresçam. Olhando para o relógio de pulso, Alexander viu que já eram 2 da manhã. Começou a sentir sono e, como o trabalho do dia havia terminado, encerrou o dia e saiu do laboratório. Do lado de fora da porta, havia um sinal de montado. Mantenha-se fora, nenhum pessoal autorizado é permitido. Com uma imagem de um símbolo de risco biológico. 6 horas depois, Cristina bateu à sua porta. Irmão, acorde. Já são 8 da manhã. Sua ligação foi recebida apenas com um ronco. Cristina suspirou. Ele geralmente já está acordado a essa hora. Irmão. Ela bateu na porta novamente. Ela ouviu um resmungo e depois um baque surdo vindo da cama. Irmão, estou entrando. Ela disse enquanto abria a porta. Dentro de seu quarto, Cristina viu Alexander deitado em sua cama, os membros estendidos em todas as direções, dormindo profundamente e ruidosamente. Ela se aproximou e notou que ele ainda estava vestindo um jaleco. Bom dia, querido irmão. E manhã. Você pode me ouvir? Ela inclinou a cabeça para o lado ao notar o rosto adormecido de seu querido irmão. Ela riu. Seu rosto adormecido parece tão feliz. Você deve estar tendo um sonho bom, hein? Neste momento, Cristina não percebeu que sua mão estava se movendo, tocando o rosto de seu irmão. Oh, isso não pode acontecer. De repente eu senti vontade de tocar em você. Mas talvez esteja tudo bem se for só por um tempo. Cutucar, cutucar. Emácio, Alexander gemeu e se virou em sua cama. Cutucar, cutucar. Acorde, querido irmão. Ela cutucou seu rosto até que seus olhos se abriram. Gu. Ele se sentou, piscou os olhos e percebeu que ainda estava em seu quarto. Bom dia, irmão. Ah, é você, Cristina. Ele esfregou os olhos e bocejou. Então já é de manhã, hein? Ele soltou um gemido novamente. Eu senti como se não tivesse dormido muito. Olhando para o seu traje, vejo como caso. Cristina apontou para seu jaleco. Alexander olhou para baixo e entendeu o que ela queria dizer. Ah, sim, eu esqueci de removê-lo. Eu estava com tanto sono naquela vez, então não poderia me importar menos.
Alexander cambaleou para fora da cama e tirou o jaleco. O café da manhã está pronto. Sim, irmão, Tiffany está esperando que nos juntemos a ela, respondeu Cristina. Então não devemos deixá-la esperar mais. Como imperador de fato que será coroado no futuro, Alexandre já assumiu o cargo. Ontem, ele planejou suas próprias atividades diárias como chefe de Estado, que são mais ou menos assim. Das 8 às 8h45 da manhã é o horário em que ele vai tomar banho e tomar café da manhã com as irmãs. Às 9 está participando de uma reunião diária de relatório com os ministros. Das 10 às 11h30 é a hora do seu exercício diário. Fazendo cardio, exercícios físicos e levantando peso. Das 12 às 14 é onde ele fará alguns papéis no escritório do imperador. Das 14 às 16 é uma longa caminhada pelo palácio com um de seus irmãos. Normalmente, este é o seu tempo de pausa. Hoje, ele planejava passear pelo palácio com Anastasia. Vestido com um sobretudo militar, Alexander esperou pelos servos de Anastasia. Ele estava sentado no banco coberto pela copa de uma grande árvore no centro do jardim do palácio. Não muito tempo depois, ele viu os dois servos caminhando em sua direção. Sua Majestade. Os dois servos se curvaram a ele com respeito. Sua Alteza, a princesa Anastasia chegou. Eles disseram. Alexandre acenou com a cabeça e se levantou. Ele então caminhou em direção à entrada do jardim com seus dois servos. Olá, Anastácia. Ele disse a uma garota na cadeira de rodas, com o rosto coberto por uma máscara. O irmão. Anastácia cumprimentou. Vamos prosseguir? Alexander disse enquanto oferecia o braço. Anastasia assentiu com adoração. Alexander segue para trás de Anastasia, onde pode empurrar a cadeira de rodas pelo palácio. De acordo com as memórias de Alexander, já se passaram meses desde que eles passearam juntos. Ela deve ter perdido esse momento. Então, Anastasia, como você está se sentindo? Alexander iniciou uma conversa. Nunca estive melhor. Anastasia respondeu sarcasticamente. Ela nunca esteve melhor graças à sua doença. Não se preocupe. Assim que eu completar o remédio, você poderá caminhar lado a lado comigo em pouco tempo. Alexander aumentou suas esperanças. Deve ter sido difícil para ela ficar sozinha em uma sala onde ela não pode encontrar seu irmão e irmãs normalmente. Sob sua máscara, os lábios de Anastasia se curvaram em um sorriso. Eu confio em você, irmão. Mesmo que eu não saiba o que você está fazendo. Ela riu. Você não é o primeiro. Sua irmã Justina e Tiffany olharam para mim como se eu fosse louco quando eu disse a eles que vou te salvar. Ana riu. Acho que isso é normal, já que você nem é médico para começo de conversa. Ela brincou. Bem, tecnicamente não estou. Mas os médicos que estão cuidando de você estão fazendo algum bem? Ana encolheu os ombros. Mesmo assim, ainda sou grato por seus esforços contínuos. Alexander olhou para o céu azul claro. Ana também olhou para cima e suspirou. Gostaria de poder ver vocês três sem a máscara. Alexander parou de repente depois de ouvir essas palavras. Ela estava tão triste e ficou em silêncio por um segundo. Alexander deu a volta e parou na frente dela. Ele se ajoelhou sobre um joelho e tirou a máscara. Irmão. Não. Ana tentou detê-lo, mas era tarde demais, pois Alexandre segurou seu braço delicado. Então ele cruzou os braços dela e a soltou, a mão quente dela pousando em seu rosto. Ana, eu prometi que vou te curar. Já comecei ontem e estarei concluído em 2 ou 3 semanas. Alexander assegurou, adorável acariciando sua mão. Mas irmão, você vai se infectar se eu tocar em você. Não se preocupe, não é assim que a transmissão funciona. Enquanto você estiver com a máscara, não vai me infectar. Alexandre assegurou. Você disse que vai levar 15 dias, certo? Por que mudou? Ana disse fracamente, tossindo. Porque eu não levei em conta o nível de tecnologia que este mundo tem. Alexander respondeu sem pensar 2 vezes. Nível de tecnologia deste mundo. Ana inclinou a cabeça para o lado, intrigada. Alexander percebeu seu erro e rapidamente o retirou. Ah, esqueça que eu disse isso. Enfim,
Vamos parar de falar de coisas tristes. Vamos conversar sobre o seu desejo. O que você fará quando se recuperar? É um simples querido irmão. Passar um tempo com você e minhas irmãs. Visitar uma cidade. Comer juntos. Coisas assim. Ela riu timidamente. Ai que boba. Esse é um desejo maravilhoso que você tem, Ana. Não se preocupe, vou me certificar de realizar esse seu desejo. Enquanto eles estavam tendo seus doces momentos, um passo foi ouvido atrás de Ana. Alexander espiou por cima do ombro dele e viu um homem de meia idade em uniforme militar. Era Sergei, seu primeiro-ministro. Sua Majestade, Sua Alteza. Espero que o dia esteja tratando vocês dois bem. Ele curvou-se reverentemente. Sergei, há algo que eu possa fazer por você? Eu vim aqui para entregar uma notícia de nossa embaixada no Império Yamato. Podemos conversar em outro lugar privado. Parecia urgente, mas Alexander voltou sua atenção para Ana. Está tudo bem, irmão. Apenas vá. Eu vou ficar bem. Ana disse, segurando sua mão. Alexander assentiu e se levantou. Ele se curvou para ela. Tudo bem então, eu voltarei. Ele acenou para os servos observando de longe para vir cuidar dela. E então ele se virou para o primeiro-ministro. Vamos. Os dois homens se afastaram de Anastasia, deixando-a sozinha no jardim olhando sem rumo para o céu como se estivesse relembrando algo. Qual é o problema, Sergei? O Império Yamato está disposto a se envolver em um tratado de paz. Ainda estamos esperando por seus termos. Mas não se preocupe, Majestade. Não vou dar a eles um centavo em terreno. Bom, apenas certifique-se de que nossas perdas sejam limitadas. Isso é tudo que você tem a dizer? Você sabe que essa informação pode esperar até amanhã, certo? Bem, há também outro senhor que é sobre o assassinato de você e seus pais. Alexander engoliu em seco depois de ouvir isso. O que é? Acabei de receber uma ligação do ministro do Departamento de Proteção à Segurança e Ordem Pública. Os resultados da investigação chegaram. Eles fizeram uma identificação positiva dos explosivos. Sabemos quem atacou seu comboio. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.